de Jó. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava lendo este livro à tarde e meditando aqui com Jó, e vendo aqui que Jó, ele humilha-se perante Deus e dá-lhe glória. Aleluia. O nosso Deus, ele é o Deus de propósito. E eu estava meditando e o Senhor colocou no meu coração que eu trouxesse nesta noite esta palavra para a igreja. A respeito da história de Jó, o homem que, segundo o capítulo 1 e o verso 1, ele classifica Jó como um homem justo, um homem temente, um homem que fazia a diferença na sua época aos olhos do Deus Todo-Poderoso. E não deixa de Deus ter um propósito em permitir tudo o que aconteceu com Jó. Podemos dizer que Deus permite algumas situações de algumas frustrações na vida, na nossa caminhada cristã, que muitas das vezes a gente se contraria. Mas o Deus Pai, Ele não espera ser contrariado por nós. No momento que nós vamos dizer, não queremos aceitar algumas situações, mas se Deus, o Pai Todo-Poderoso, usou de permitir acontecer com Jó, o que aconteceu foi para trazer uma lição para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Se a nossa caminhada aqui é uma caminhada longa, irmãos, é uma caminhada que a gente precisa ouvir e precisa, às vezes, colocar em prática as orientações da palavra, eu estava observando que ninguém pode frustrar os planos ou propósito de Deus. Os planos e propósito de Deus. Por exemplo, eu vou parar no caso aqui do que Deus permitiu Jó passar. Talvez você tenha já passado e lido, no caso em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, louvado seja Deus, e no versículo de número 7, melhor 6 e 7, que diz que o apóstolo Paulo, na sua segunda viagem, ele queria passar por uma cidade para pregar o Evangelho, mas o Espírito de Jesus não deixou ele passar. É muito interessante esta passagem. Por que, pastor? Porque a vontade de Paulo era pregar o Evangelho, como Jesus tinha dito, a toda criatura. Só que ele tinha as pernas curtas, Ele não tinha perna para andar e pregar para toda a nação. Muitas das vezes nós passamos também por esse constrangimento de querer anunciar o Evangelho a todo mundo. Mas tem pessoas que não são filhas da salvação, que o Deus Eterno não questiona muito, que ele vai ouvir a palavra e pede você a pregar o Evangelho para certas pessoas. Como assim? O Deus Eterno nos dá entendimento, nos dá sabedoria, e a gente às vezes deixa passar a oportunidade. No caso, eu volto para Jó, e Jó, ele passou o que passou, porque Deus tinha um propósito no que ia acontecer com ele. Jó, eu estava vendo o primeiro capítulo, primeiro versículo, segundo versículo, ele foi um moço muito abençoado. E porque ele foi tão abençoado, o diabo, o adversário da nossa alma, ele tinha dúvida na sinceridade de Jó. Do jeito que o diabo tem dúvida na tua sinceridade. Tu sabe que muitas das vezes o diabo ele chega querendo te provar, porque ele tem dúvida da tua fé, ele tem dúvida da tua crença. Ele acha que se você passar por algumas situações, você se desvia do caminho do Senhor. Você sabe que muitas das vezes o diabo ele procura fazer um investimento contra a tua pessoa, porque ele pensa que você não foi revestido de poder. Ele pensa que você não foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Ele não acredita na tua renovação, na tua restauração, na tua regeneração, como diz o apóstolo Pedro, tá certo? E ele tem dúvida de tudo isso. Uma coisa ele não tem dúvida. O que é, pastor? Que ele não seja
E a única dúvida que o diabo não tem, a certeza que ele tem, é que ele já está condenado. E ele não quer ser condenado só. Não. Ele quer ter companheiros, tá certo? Ele muitas das vezes, queridos e amados irmãos, ele usa até de pessoas para querer muitas das vezes desviar a tua fé. Eu quero que você leia comigo, como obreiro, pode ler aqui em nome do Senhor Jesus. Jó 42, verso 1 e 2. Tá? Verso 1 e 2 de Atos. O que diz a palavra do Senhor? Eu quero que vocês atendam que as horas se foram, tá certo? Tem o microfone serviu aí, tá bom? Quando precisar aí, ó, tá bom? E os obreiros aqui não pegam aqui, assim, tá certo? Já? Mandou e já? Jó 42, verso 2. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Você entendeu? O reconhecimento de Jó. Depois que Jó já tinha sido passado aonde, irmãos? Na peneira. Jó, ele já tinha passado na pressão. Jó já tinha sido testado, mas a sua verdadeira testemunha estava ao seu redor para testemunhar da vida dele. Aleluia. Você pode dizer que é a verdadeira testemunha de Jó? Quem era a testemunha de Jó? Deus. Não tenho dúvida. Deus foi a testemunha verdadeira de Jó. Pois ele perguntou ao adversário da nossa alma: Tu tem visto o meu servo Jó? Ele respondeu que tinha visto. Tu tem visto que ele tem sido um homem justo, reto, fiel, temente? O Senhor começou a mostrar para ele as qualidades que Jó tinha. Eu não sei se a sua pessoa, presta atenção, se você está na condição de Deus testemunhar para Satanás quem é. Se realmente você tem se colocado em uma posição que o maior e o melhor da pessoa seja Deus, ou você ainda tem dúvida e pode dizer: não, eu tenho dúvida da minha fidelidade, eu tenho dúvida do meu temor, eu tenho dúvida da minha sinceridade. Sinceridade é uma das grandes qualidades que o cristão precisa ter. Não é? Sinceridade. Quando Jesus pregar e ensinar os discípulos, olha, a palavra de vocês, ela tem que ser o quê? Sim, sim. E não. Duas vezes você pode responder como confirmação da sua palavra se tornar verdadeira. Eu estou lhe dizendo isto em nome de Jesus, que é verdadeiro. Eu estou lhe falando isto em nome de Jesus, que eu tenho certeza, que eu tenho convicção, que seja uma demonstração de fé diante do Deus Todo-Poderoso. Então, Jó, ele foi perseguido, na verdade, como passarinho pelo passarinheiro, para que o propósito da fidelidade dele com Deus não fosse revelado, não se cumprisse até o fim da vida. Porém, foi frustrado o plano de Satanás. As frustrações de Satanás é desde quando ele desceu do céu. Agora ele chega aqui, ele quer colocar também algumas frustrações nas pessoas. Como assim, pastor? No meio da caminhada vem as decepções. E muitas das vezes as decepções que você passa é para
você poder amadurecer. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo que você faça aqui, é necessário que exista o quê? Propósito. Amém. Isaías 29 e o verso de número 15 e 16. Isaías, louvado seja o nome do Senhor. O que o profeta Isaías fala nesta passagem? Ele disse: Isaías 29, 15 e 16. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor e fazem as suas obras às escuras, e dizem: quem nos vê e quem nos conhece? Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra disseste do seu artifício não me fez, e o vaso formado disseste do seu oleiro nada sabe. Quem pode dar glória ao nome do Senhor Jesus? Quem entendeu que o Deus Todo-Poderoso ele tem propósito e que ninguém pode esconder dele, ou seja, de Deus. Do homem pode esconder, do homem pode ocultar. Você ouviu uma leitura em que nós fazia parte, na verdade, da repetição da palavra que eu estou dando agora, mas o Espírito Santo é quem dá a palavra. E o apóstolo Paulo, ele teve a visão. E na visão ele terminou dizendo que viu coisas que não era capaz de ele contar. Porque aquele homem da visão não era outro, não, era ele mesmo. Porém, ele não quis naquele momento dizer: olha, eu tive uma visão como o Luiz, que hoje tem uma visagem. Aí dizer: eu tive uma visão assim, 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 assim. E não é nada de visão. Simplesmente é um pesadelo pela preocupação que tem. Muitas das vezes, pelas frustrações, alguém passa a contar algumas visões que não são reais. No caso do apóstolo Paulo, ele disse o quê? Eu não vou contar. Eu não vou contar. Eu não sou capaz de contar. Eu não vou me precipitar. Deus tinha um propósito naquela visão. Contanto que mais embaixo você vai ver a manifestação de Jesus para ele, depois que ele ora, que ele reclama da situação, do que está passando. Ele estava sofrendo ali uma frustração. Ele não acreditava que ia sofrer e passar tudo depois que se convertesse. Aí ele começa a fazer a avaliação do andamento da vida dele, e ele termina dizendo que o Senhor permitia em que ele tivesse o mensageiro de Satanás. Às vezes tem um mensageiro de Satanás bem pertinho de você. Não é na igreja, às vezes é na tua própria casa, às vezes é no teu trabalho, e você precisa ter discernimento. Às vezes é próximo a você, às vezes é alguém que está ali, você tem que orar, e Jesus vai dizer para você: cadê o matar esse livro? Está entendendo? Ele espera que aquela pessoa se converta. Ele espera um pouco com paciência que a pessoa se arrependa, que a pessoa reconheça. Aí, simplesmente para Paulo, ele reclama da situação, porque foi que ele ouviu de Jesus: a minha, quem é agraciado aqui por Deus, responde comigo: a minha graça, vamos dizer de novo, a minha graça. Se as crianças tivessem me ouvido, elas respondiam do meu jeito, tá certo? Aí as crianças se distraem de uma maneira terrível. Mas aqui a palavra do Senhor Jesus, ele diz claramente no versículo de número 15: ai dos que querem esconder profundamente. Aí diz: o seu propósito do Senhor. Fazem as suas obras às escuras. Podemos dizer às escondidas, né? Como que dizem, que eles veem, está entendendo? Que eles conhecem, que podem ver. Meu irmão, não se engane a você mesmo. Saiba que existe o Deus dos olhos grandes. Quem reconhece da glória do nosso Jesus? Os olhos do Senhor é maior do que o sol. Eu imagino. Porque alguém pode tapar o clarão do sol. Mas pode botar o que botar o Senhor ver nas escondidas. Louvado seja o nome de Deus.
Eu lembro de Jonas levou me esconder. O Pai até prepara e manda o peixe grande que cabe a ele sentar. E ele está lá, né? Na barriga do peixe. E ele olha, lembrou, ele escapou. Cuidado, meu irmão. Não tem que se esconder, porque senão o Pai até abre a boca, dê o peixe e você vai sair fedendo. Você vai sair cheirando. E alguém pode perguntar: por que alguém cheira mal? Porque o pecado cheira mal. O pecado cheira mal. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui tentar viver essa escondida, Jó reconhecer. Ninguém pode se esconder diante de Deus. Ou seja, ninguém pode pintar nada. Ninguém pode frustrar os planos de Deus. Ele vai preparar alguém para passar, que seja aquilo que ele quer mostrar a alguém que existe na terra, alguém capaz de realizar os seus planos, seus projetos. Louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso. O que eu acho interessante aqui no caso de Isaías, quando ele usa, o versículo de número 16, o versículo 16, quando ele faz tudo pervertez, como se olheiro fosse algo. Ele quer se igualar, pensa que por ele não vê as coisas, pensa que Deus não vê. O salmista Davi, no Salmo 39, ele reconhece, não, 139, ele diz o que, Senhor, eu sei que tu vê o meu deitar, tu vê o meu levantar. Como que diz assim: Senhor, tu sabes se quando eu me levanto eu oro, tu sabes se quando eu me deito eu oro, tu sabes se quando eu vou comer eu oro, eu agradeço, tu sabes se eu sou grato a ti pela saúde, aleluia, tu sabes se eu sou grato a ti pelos livramentos ocultos. O Pai Todo-Poderoso, ele quer que nós venhamos reconhecer que nós não somos igual a ele, mas somos dependentes dele 100%. 100% você é dependente do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja o nome de Deus vivo. Então, esta palavra, querido e amado irmão, eu volto para você aqui a expressão de Jó conhece: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Eu sei. Quando você vai orar, você pode orar: Senhor, me dá graça. Eu sei que fui falho. Eu sei que eu menti para o pastor. Eu corri o risco de ter Ananias e Safira quando foi diante de Pedro, que também tinha a mesma chave do céu, de ligar no céu e desligar na terra, de ligar na terra e ligar no céu. Ananias e Safira foi diante dele, de Pedro. E quando mentiu, Pedro disse: não está mentindo ao homem, não está mentindo ao Espírito Santo. Irmãos, precisamos ter cuidado com esse negócio. Mentira tem perna dito popular, ditado. Mas a palavra, ela é real em dizer que o mentiroso não tem parte no reino dos céus. Está escrito lá em Apocalipse, o último livro da Bíblia, penúltimo capítulo de número 21 e o versículo de número 8. Tá certo? Não vai entrar no céu os mentirosos, não vai entrar no céu os homicidas, os idólatras, enfim. Pacote grande, tá certo? É um pacote grande, é um óleo grande de chumbo que vai ser amarrado, falso profeta, a morte, o inferno. Menino, negócio é feio. Então eu digo a você: se você tem mentido, você dê ao Pai, por favor. Eu não menti de propósito. Agora, se você tiver mentido de propósito, o negócio fica ainda mais sério. Por quê? Porque você está consciente que está fazendo o errado. Irmãos, não queira ser reincidente de maneira nenhuma. Quem é? É aquele que fez uma vez, foi alertado, foi corrigido, e depois volta a fazer de novo. Segundo escrito aos Hebreus 10:26, não há mais nem sacrifício por esta pessoa.
Então eu digo a você que esse desafio da expressão de Jó é que nós devemos observar que o nosso Deus, Ele é grande, Ele é poderoso. Observe o versículo do texto sagrado, em que eu disse, o verso de número 10, eu estou olhando para ele, mas eu gosto de ter a participação dos nossos irmãos. Louvado seja o nome do Deus Pai. Vai lá em Jó capítulo 42, e o versículo de número 10, leia em nome do Senhor até o verso 12, em nome do Senhor Jesus, até o verso 12. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro para tudo quanto dantes possuíam. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes os conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhes deu uma peça de dinheiro, e cada um deles um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14 mil ovelhas e 100 mil camelos, e 1000 juntas de boi e 1000 jumentos. Ninguém dá glória a Deus. Eu depois de ver a história dessa aí de Jó, que passou por causa de frustrações. A primeira é que ele vivia bem. E de repente ele perdeu tudo. Parece uma história. Ele perdeu tudo. Quando diz tudo, foi tudo mesmo. Ele era um moço abençoado, que a família somava 10 filhos. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Aí começa a ver, né? Ele tinha 7 juntas dos animais espécies. E aí a gente começa a ver que ele era um cidadão de bem, bens materiais. Mas aqui eu quero destacar uma observação para nós, todos nós temos um cuidado enorme. Se existe uma coisa, que o diabo tem raiva de nós, às vezes ele foca na minha família, na tua família, e segundo ele foca nos bens materiais que nós temos. Está certo? Nos bens materiais que nós temos. Por exemplo, aqui na terra tem uma família, alguém diz que tem tudo. Não tem uma família, alguém diz algo, está faltando, porque esta pessoa. Não é verdade? Eu não tenho plano de ir, não tenho sentido da vida, e começa a se lastimar porque não tem uma família. Muitas das vezes alguém não tem o bem material e também começa a espraguejar a própria vida. Porém, Jó, ele foi diferente. Jó, ele simplesmente temia a Deus. Louvado seja o nome do Pai. A ponto que ele perdeu os seus parentes, perdeu os seus amigos. Só que o Deus Todo-Poderoso comprova de que cuida daqueles que temem e respeitam e guarda a sua palavra e é para ele, o Deus Todo-Poderoso permitiu, pois o propósito de Deus em ter permitido já passar o que passou foi para eu e você acreditar na mesma mensagem em que nós ouvimos na inauguração do templo, que a glória da segunda casa é maior do que a glória da segunda casa é maior do que, e nisto nós edificamos a nossa fé. Louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Nós acreditamos que Paulo diz onde o pecado operava superava o quê? A graça. Aleluia. É por isso que Paulo ouviu da parte de Deus: a minha graça te, porque as coisas se aperfeiçoam no momento das nossas fraqueza. Aleluia. No momento mais fraco da vida de Jó, quando tudo estava faltando, foi quando ele chegou e disse: pensei eu que tudo posso. Pensei eu que tu podes todas as coisas. Como aquele centurião
reconhecendo a grandeza e o poder de Jesus, ele chegou e botou a situação da sua casa para Jesus. Agora ele diz: mas eu não sou digno de tu ir na minha casa, mas uma palavra tua basta. Louvado seja o Deus Pai. Irmãos, para nós sermos salvos, só a palavra do Senhor é suficiente. Portanto, que nós venhamos sermos o quê? Praticantes da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Para o nosso Deus ser a nossa testemunha fiel e verdadeira, e nós acreditamos de que, ainda que a nossa família nos abandone, nós precisamos acreditar que o Deus Pai, Ele vai fazer e vai suscitar o quê? Amigos. Louvado seja o nome do Senhor. Todos aqui, irmãos, nós somos uma só família. Todos nós aqui somos amigos. Provérbios 17 e 17. Leia aí, em nome de Jesus. Vê se esse versículo aconteceu na vida de Jó. Escreveu não foi Jó, foi sábio Salomão, né? Mas, Provérbios 17 e 17. O amigo, vamos lá. Em todo tempo, amo um amigo e na busca da seu irmão. Nós devemos amar o amigo. Porque na hora da angústia vai nascer o quê? Vai nascer o quê? Por isso você deve preservar as suas amizades. Louvado seja o nome do Senhor. Porque no momento difícil, aí vai chegar alguém que não é nada da tua família, não tem nada a ver com o teu sangue, mas ele se considera teu amigo. Jesus disse: vós sereis meus amigos se fizer que eu vos. Por que o Pai Eterno foi defensor de Jó? Eu vou permitir Jó passar o que ele vai passar, porém eu vou ser amigo de Jó. Louvado seja o nome de Deus Pai. E depois que Jó passar tudo, eu vou retribuir a ele tudo em tudo. Se você passar o que passar aqui, saiba de que, acima de tudo aqui, nós já temos como garantir a vida eterna. A salvação que está escondida em Cristo Jesus. Aleluia. Agora, meus queridos e meus irmãos, uma observação. Que é, pastor? Que muitas das vezes alguém não frustra os planos e projetos de Deus com ele mesmo ou com alguém, mas muitas das vezes atrasa, né? Muitas das vezes atrasa os planos que Deus tem para realizar, e o motivo é a própria pessoa, o causador é a própria pessoa. A melhor sabedoria também em Provérbios, capítulo de número 18 e o verso de número 21. Louvado seja o nome do Senhor. Outro pode abrir a Bíblia em Tiago, capítulo 1, verso 26. Provérbios 18, verso 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Olha só, a morte e a vida está no poder de quem, irmãos? Olha o negocinho perigoso, você tem dentro de si. E o propósito de Deus foi colocado ela entre uma parede de Deus, exatamente para proteger, porque ela é perigosa. Está entendendo? Eu vejo sempre que o Deus é eterno, quando eu vejo, né? Mas eu olho no espelho e eu digo: houve o propósito de Deus de colocar esse dente grande na minha boca, porque se a língua vacilar, ele vai corrigir. Está entendendo? Aí eu procuro fazer como desse Tiago. Eu sou mais cedo para ouvir do que apressadinho para falar. Está entendendo? Mas vem Tiago 1:26. O que ele diz aí? Se alguém entre vós cuida ser religioso Presta atenção. e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Não vale nada. Ei, irmão? Eu sou religioso, está na igreja todo dia, está fazendo jejum, está orando e tal, mas a língua é um perigo. Tu já pensou se Jó tivesse a língua venenosa? Se Jó tivesse uma língua solta, será que ele não tinha pecado contra Deus?
marcou porque ele refreou a sua língua. A religiosidade, irmãos, é aqueles que acham que só pode, vamos dizer, parar com ele aquilo que está no alcance de outro ser humano. Não, você não deve ser assim. Por exemplo, no momento em que eu passo na rua e eu, vamos dizer assim, vejo balde do lixo e eu vou com o balde para colocar o lixo dentro daquele vasilhame grande e de repente chega lá, eu vou jogar mais uma garrafa PET, caiu fora, é para eu deixar fora? O que é para eu fazer? Porque quem está fazendo já eu levar o lixo até o lixeiro é a minha própria consciência. Então, o que o pastor está querendo dizer com isso? Se você achar que o pastor não está te vendo, ou não anda com você, não vigia você 24 horas, mas tem o pastor dos pastores, o